tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a competência de número 3. Nossa, professora, começou com uma animação assim que dá até uma vontade de já começar a aula no gás também e tudo mais. Por que essa animação toda para falar da competência de número 3? Na verdade, a animação é só animação mesmo, né? Todas as competências valem 200 pontos, são de extrema importância, né? Toda a aula aqui é muito importante que vocês deem atenção, né, a cada ponto, para que com essa atenção a gente diminua as chances de que você seja penalizado, né, de alguma forma. Mas hoje a gente vai falar de argumentação, gente. Competência de número 3 é isso, argumentação. Segura comigo? Vamos juntos! Bom, então vamos lá. Competência de número 3. Leiam comigo aqui, ó, com a titia aqui. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Cada verbo desse aqui é importante. É tudo a mesma coisa, sinônimo, não. Tá? Organizar e interpretar. Vamos falar sobre cada um deles primeiro, tudo bem? Informações, segura, fatos e também opiniões. Tá? E argumentos, né? Que aí seriam os seus argumentos, enfim. Ou baseado no que a gente já falou aqui, informação, fato e opinião. Em defesa, os argumentos você que vai criar, né? As informações você traz aí do seu repertório, enfim. De um ponto de vista. Então vamos entender isso aí. Selecionar. Como assim, professora, selecionar? Dentro do seu conhecimento, dentro das informações que você adquiriu ao longo da sua vida, da sua jornada estudantil, dentro do seu conhecimento de mundo, dos seus conhecimentos enciclopédicos, você vai precisar selecionar, ou seja, o que é selecionar? Escolher. Escolher exatamente quais informações, fatos e opiniões você pode colocar ou não dentro da sua redação, tá? Para defender o seu ponto de vista. Selecionar, então, é isso. Escolher. Por que escolher? Porque você tem aí um conhecimento de mundo vasto, né? Você tem inúmeros filósofos para citar, você tem alusões históricas distintas que você pode citar para um determinado recorte temático, né? Até mais de uma. Você tem mais de uma série que você já assistiu que pode ser usada para exemplificar ali um argumento, a defesa do seu argumento na sua redação. Você vai precisar selecionar, você vai precisar escolher, né? Você não pode sair colocando tudo ali, fazer uma sopa de letrinhas na sua redação, trazendo um monte de informação, Não, tem que selecionar. Selecionar. Segura essa palavrinha mágica, tá? Então, escolher, né? Escolher de acordo também com o projeto de texto que você tem. Lembra que a gente falou sobre o projeto de texto? Então, você precisa planejar o seu texto. Eu vou defender X e Y. E eu tenho argumento X para defender a tese X e argumento Y para defender a tese Y. Eu não vou sair colocando ali, montando ali, fazendo ali uma sopa de letrinhas, né? Então, colocando tudo, isso daqui também dá, aquilo ali. Então, a gente percebe que muitos candidatos ficam confusos, sabe? Querem colocar tanta coisa na redação que faz ali um emaranhado muito louco. É preciso selecionar, é preciso escolher. Claro que no momento do planejamento, da tempestade de ideias, você pode colocar tudo que vem na sua cabeça. Lembra que a gente falou do brainstorm? Na aula de brainstorm? Então, coloca tudo. Depois que você colocou tudo, você vai ter que, para fazer o planejamento do seu texto, selecionar e escolher o que é que vai ficar e o que é que não vai. Beleza? Então, selecionar é isso. Relacionar. Nossa, gente, como isso aqui é importante. Que é cobrado também nessa competência. Que a gente pensa, é só argumentar muito bem, obrigada, e tá tudo certo. Sim, mas tudo isso que está escrito aqui é o tudo bem, né? É a sua argumentação, é para a sua argumentação ficar boa, né? Para a sua argumentação ficar coerente, para o seu texto ficar bom, tudo isso aqui é importante, ok? Anota isso. Então, relacionar seria o quê? Veja bem, você selecionou, né? Escolheu. Qual a relação que essa alusão histórica que você colocou na tua contextualização tem com a defesa da sua tese? Com o eixo temático, com o tema que você vai abordar, o problema do tema que você vai abordar, né? Porque você vai apontar ali para o problema, indicando causas e consequências, né? Para poder defender a sua tese. Qual é a relação que existe entre a Revolução Industrial e o momento atual que a gente está vivendo de manipulação do comportamento do usuário, né? Que foi tema aí de 2018.
Então, fazer essa relação, esse link. Lembra que a gente falou disso lá na estrutura da redação? Nas aulas de estrutura? Então, essa relação, relacionar aqui vai ser muito importante. E está aqui, ó, sendo cobrado na competência de número 3. Ok? Beleza! Organizar. Organizar, depois que você selecionou as informações, você colocou na sua cabeça o que é que você quer escrever, né? Você vai selecionar também palavras, né? Isso já não é cobrado aqui, mas na competência de número 4. Mas você vai selecionar também palavras que você vai usar ali dentro do seu texto, né? Então, enfim, depois que você fez a seleção aqui dos fatos, das opiniões, das alusões, enfim, do que você quer usar no seu texto, depois que você pensou em como vai relacionar isso, você vai precisar organizar isso em parágrafo, né? Em parágrafo e no texto, em formato de períodos, né? Orações, períodos e parágrafos do texto. Então, você precisa organizar as ideias. Tá? Você não pode colocar uma contextualização, do nada você começa a sua tese, daqui a pouco você faz sua contextualização lá embaixo, achando que pode misturar e virar aí novamente uma sopa de letrinhas. O seu texto precisa ter organização. Você precisa organizar de maneira que o seu texto fique coeso, coerente e mantenha uma progressão textual. Nós falamos isso em aulas anteriores, tá? Então fique atento a isso. Tá cobrado, vai ser cobrado aqui também. Organizar. Bom, e interpretar. Por que interpretar, professora? Porque na hora que você escreve, você demonstra um domínio sobre aquele conteúdo que está pondo ali, né? Como que você interpreta, como que você entende aquilo? Inclusive, essa parte da interpretação, a gente vai verificar lá no final do parágrafo do desenvolvimento, quando você apresenta uma opinião crítica a respeito das informações que você colocou para defender sua tese, sustentar sua tese, né? Então, você falou que os índices de inadimplências comprovam, né, o consumismo excessivo no Brasil hoje, tal, né? E qual é a sua opinião sobre isso, né? Com isso pode-se perceber, quem não quiser usar a pessoa do plural, né, que agora já é aceito no Enem, podemos perceber que o Brasil caminha para problemas cada vez mais graves com o consumismo, papapá. Então, esse momento aí do final da conclusão do seu parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, é a hora que você faz a interpretação do que você colocou ali em cima, né? É uma interpretação, é uma visão crítica, né? É a hora de fazer o fechamento do parágrafo, a conclusão do parágrafo, e aí você demonstra a sua interpretação sobre os fatos, opiniões que estão contidos ali, beleza? E argumentos, né? E aí os argumentos que você vai colocar, como eu citei aqui agora, o exemplo do final do parágrafo, em defesa de um ponto de vista. Tudo para defender sua tese, como a gente já falou aqui. Beleza? Tudo certo, né? Agora vamos olhar aqui para 3 pontos importantes que eu trouxe para hoje, que é o seguinte. Para a gente manter isso aqui, ou melhor, para que nós possamos atingir esse objetivo maravilhoso, vamos usar esses 3 critérios aqui. Projeto de texto, modalização, argumentação baseada em fatos e opiniões, tá? Então, o projeto de texto, como a gente já falou várias vezes, eu bato nessa tecla com vocês, é preciso planejar o texto antes de começar a escrever. Não tem jeito, não tem como fugir. Não tenta, tá? Não vai, não. Parou. Não vai começando a escrever o texto lá achando que não vai dar tempo, que o negócio não vai ficar bom, não. Planeja o texto, daquele jeito que a gente viu na aula de brainstorm, tudo bem? Então, o planejamento do texto com a sua tese, lembra que a gente fez isso lá? Com os seus argumentos, os argumentos que você vai usar para defender essa tese, que pode ser 2, né? Podem ser 2, né? Você pode fazer aí uma introdução com 2 teses, né? A gente já viu isso na aula de estrutura. Tese, argumentos e proposta. Então, façam esse planejamento para arrasarem nessa competência de número 3, tudo bem? Modalização e visão crítica. Estou apresentando tanta informação, tanta coisa bacana, já defende por si só. Defende por si só não, amiga. Defende por si só não, amigo. Não! Você precisa apresentar esses fatos, essas opiniões, essas citações filosóficas, enfim. Mostrando ali a juízo de valor, apresentando juízo de valor. Nós falamos também sobre isso em outras aulas. Eu vou relembrar aqui. Seguinte, se você diz assim, o Brasil hoje tem X índice de inadimplência, papapá. Tem um número de inadimplência assim, assado. Se você coloca um advérbio, como por exemplo, infelizmente, o Brasil hoje, você já modalizou. Lamentavelmente, né? Primeiramente é válido lembrar, o primeiramente também é um advérbio que traz um juízo de valor, porque em primeiro lugar, ou seja, você está colocando ali algo
em primeiro lugar. Então, esse primeiro lugar, isso que está mais importante, que é mais importante para quem? Para você. Então, apresenta também um juízo de valor. Os advérbios, os adjetivos, tá? Não só advérbios, mas, como eu disse, adjetivos, outras classes de palavras também podem fazer a modalização, tudo bem? Então, é importante, a gente tem isso na aula também sobre modalização discursiva, é importante que você faça isso ao longo do seu texto. Visão crítica. A visão crítica, depois eu vou dar o exemplo aqui para vocês, é quando a gente apresenta ali a nossa opinião sobre aquelas informações. E aí eu gosto de deixar esse momento para o finalzinho do parágrafo de desenvolvimento. D1 e D2, né? O segundo e terceiro parágrafos. Você apresentou ali o seu argumento, explicou, né, aquele dado, aquela citação, enfim. Pontuou bonitinho, chega no último período, você dá aquele fechamento com a sua opinião. Você fecha aquele parágrafo com a sua opinião sobre aquela informação que você apresentou. Então você pode começar com um conectivo como: assim, é possível perceber, assim, notoriamente, com isso, portanto, né? Até o portanto também, que é uma conjunção conclusiva, né? Só não use a mesma conjunção que você vai conclusiva para concluir o parágrafo de desenvolvimento, a mesma que você vai usar para concluir o seu texto inteiro, né? Então tome esse cuidado também para não repetir conjunção. A gente vai falar depois sobre isso, tudo bem? Então isso vai ser visão crítica, né? Você vai apresentar essa visão crítica ali no final do seu parágrafo de desenvolvimento preferencialmente, tudo bem? Argumentação baseada em fatos. Então, olha só, não adianta você trazer uma argumentação baseada em achismos. Você precisa trazer fatos, opiniões, né? Até um senso comum, tudo bem, mas que seja algo que a gente possa realmente tirar como senso comum, né? Não é um negócio que você fala assim, eu acho, sabe, uma argumentação baseada no que você acha. Eu acho que o cigarro devia ser proibido, ou melhor, que a propaganda de cerveja devia ser proibida porque faz mal para a saúde. Porque isso. Tá, mas porque você acha que é ruim para as pessoas? Porque você acha que fazer mal para todo mundo, né? Então toma cuidado, tá? Muito cuidado, porque a argumentação tem que estar baseada em fatos, opiniões, né? E essas opiniões aqui podem ser opinião pública, né? Opinião geral, senso comum, tudo bem? Vamos ver os exemplos aqui rapidamente. Olha lá, número 1, para exemplificar o projeto de texto, né? Tese, argumentos. Vamos supor que a sua tese foi lá pro tema, né, do Enem de 2018, né? Manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet. Suponhamos que você defendeu que um dos problemas, uma das consequências graves dessa manipulação seja o consumismo. E né? A gente sabe que uma das consequências que a gente tem aí é o consumismo. Ok? Você defendeu o consumismo. Então você já coloca lá no teu brainstorm consumismo. E aí, o que eu posso usar como argumento para defender essa questão do consumismo? Os índices de inadimplência. Pronto, aí estão eles aí. Né? Mesmo que você não fale de números precisos, você pode colocar que os índices de inadimplência vêm aumentando no Brasil, né? Você tem que ver se isso é verdade, tudo bem? Só precisa estar atualizado. Aluno, candidato do Enem, candidato ao vestibular, sempre atualizado. A alienação também é um problema para esse tema, né? Ok? A alienação. O que gera essa alienação? O que pode comprovar que os usuários, né, de aplicativos que têm aí essa manipulação, que fazem essa manipulação do comportamento do usuário, estão alienados? O que pode comprovar isso? Os altos números de cliques em anúncios, de pessoas aí que estão comprando por esses cliques e anúncios que são feitos ali baseados na opinião, baseados nesse comportamento do usuário que é passado para as empresas, né? E que as pessoas clicam e vão comprando por ali sem ver outras possibilidades. Isso é uma comprovação de alienação, tá? Muito bem, número 2 aqui a gente vai exemplificar, né? Modalização e visão crítica. Então, já citei advérbios, adjetivos, isso aí é importante durante o seu texto, mas cuidado para não exagerar, né? A gente pega, às vezes, aquele texto poluído de modalização, pelo amor do Senhor Jesus. Não é assim também não, tá bom? Então, vamos dando uma moderada aí, na hora da correção da redação você vai ajustando esses ponteiros. Olha que bonitinho, parecer do médico, professora, o que é parecer do médico? Parecer do médico é o que eu chamo, que eu falei para vocês aqui, nada mais, ninguém menos, né, do que a visão crítica, que é aquela conclusão do parágrafo de desenvolvimento que eu falei. Então, é como se você apresentasse o diagnóstico antes. Depois que você apresentou o diagnóstico é esse, o ser humano aí tem um problema no fígado. Tudo bem, doutor, mas e aí, o que o senhor acha disso? O que eu tenho que fazer? Então, parecer do médico. É a visão crítica que você apresenta no final do parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? Isso é muito importante aqui, ó, para que você argumente, que você
defenda bem ali, né? Apresente o seu argumento com base nessa opinião, nesses fatos que você apresentou anteriormente. Senão, o texto pode parecer um texto dissertativo, informativo, sem ser argumentativo. Isso é perigoso. Terceiro aqui, a gente vai para a argumentação baseada em fatos e opiniões. Você deve se fazer essa pergunta aqui. Como isso sustenta a minha tese? Sempre se pergunte isso. Essa opinião, essa citação, esse índice, esse dado... Nossa, eu travei aqui, quase que eu fui, né? Voltei. Ele realmente sustenta. O que ele tem a ver com a minha tese? Fazer essa relação é muito importante. E aí você vai novamente vir aqui, ó, relacionar. Você tem que relacionar o tempo todo. Tá? Fazer essa relação do que tem a ver com a sua tese. Quando você faz isso, lá no conclusão do seu parágrafo, né? Na conclusão do seu parágrafo, você já mostra a relação que existe. Ao longo do texto também. Você vai apresentar o seu tópico frasal, depois você vai explicar o que aquilo tem a ver com a sua defesa da sua tese, e aí depois você vai concluir com a sua visão crítica sobre isso. Bom, terminamos então a competência de número 3. Um resumo muito bacana para vocês arrasarem nessa competência, tirarem no total nessa competência 200 pontos. Espero que você tenha gostado. Mande um recadinho para mim. Um beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau.